Bom dia, a paz do Senhor, irmãos. Vamos para a reflexão de terça-feira, que está escrito em 1 Reis 18:30. E então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E no 31 a gente vai ler que está escrito assim: Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Aqui o relato nos conta que Elias pegou 12 pedras para edificar o altar. Aqui vai nos contar que o povo estava numa idolatria. Então, nessa época havia pedras de idolatria que precisavam ser tiradas, que precisavam ser colocadas diante de Deus. Então, precisamos entender que há muitas pedras que precisamos tirar, que precisamos renunciar. Então, precisamos entender qual que é a nossa pedra. Qual que é a pedra que precisamos colocar diante de Deus para que Deus faça a restauração, para que Deus venha derramar a sua presença e o seu fogo sobre a nossa vida. Se é a pedra da renúncia de vício, se é a pedra de renúncia de medo, de insegurança, de intimidade. Porque cada um tem a pedra que precisa ser colocada diante de Deus. Cada um precisa colocar e renunciar às suas pedras. Muitas vezes temos medos de diagnósticos, muitas vezes temos medo do que as pessoas nos anunciam. Então, a sua pedra é o medo. Se é a pedra, de idolatria, você precisa renunciar à idolatria. Porque há um único Deus que servimos. Há um único Deus que cremos. Então, se você acredita em outros deuses, é a idolatria, porque naquela época, a pedra que foi tirada de Israel era a idolatria, porque eles adoravam a Aserá e a Baal. Então, precisamos entender as pedras que precisam ser tiradas. Precisamos entender qual é a pedra que precisa ser colocada no altar de Deus, para que venha realmente ver o fogo de Deus. Muitas coisas são tiradas. Muitas coisas precisam ser colocadas, renúncias. Se é a renúncia do vício, você precisa renunciar à bebida diante de Deus. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que nenhum beberrão, nenhum vício, nenhuma pessoa que tem vício subirá aos céus. Então, precisam ser renunciadas. Se é amizade tóxica, amizades que não fluem, amizades que não fazem você crescer, você precisa renunciar. Você precisa se afastar para que Deus se mova através da sua vida, para que venha realmente o fogo do céu. A gente vai ver um relato da pedra, que Lázaro estava morto, mas Jesus estava ali diante da pedra. Mas Jesus podia mandar a pedra sair? Sim, porque a própria palavra vai dizer que Jesus mandou: vento, cala-se de mar, aquieta-te. Ou seja, ele tinha poder de mandar a pedra sair. Mas o que ele pediu? Para os discípulos empurrarem a pedra. Ou seja, a pedra, quem temos que tirar somos nós, para que o milagre aconteça, para que a libertação venha acontecer. Porque a partir do momento que os discípulos tiraram a pedra, Lázaro ressuscitou. Então, a gente precisa tirar as nossas pedras, a gente precisa fazer as nossas renúncias. Se é renúncias de relacionamento que às vezes não dá certo e a gente insiste naquele relacionamento que não é de Deus, a gente precisa renunciar a esse relacionamento. A gente precisa fazer as nossas renúncias, porque Jesus ele renunciou muitas coisas para viver, porque a partir do momento que ele desceu à terra, a partir do momento que ele se fez carne e morreu na cruz por nós, ele renunciou, porque ele já estava diante de Deus. Ele não precisava passar por tudo aquilo que ele passou, mas ele passou por amor a nós. Ele passou por amor de cada uma daquelas pessoas que ele estava ali diante da cruz. Porque a própria palavra vai nos dizer que ele levou sobre si todas as dores, enfermidades, então ele morreu por nós, ele fez uma renúncia. E quando chega a nossa vez, a gente não quer renunciar. Quando chega a nossa vez, a gente não quer colocar diante de Deus a nossa pedra. Quando chega a nossa vez, a gente não quer se afastar de pessoas que não é do agrado de Deus. Por quê? Porque queremos estar com eles, queremos estar ali
às vezes bebendo, porque a pessoa bebe e também queremos beber, e Deus nos mostra que não é assim que seremos cheios, não é assim que o fogo do céu vai descer, porque aqui no relato a gente vai ver que o fogo desceu e comeu todo o holocausto. Então, se fizermos a nossa parte, Deus faz a dele. Não adianta a gente querer fogo do céu, não adianta a gente querer a presença do Espírito Santo se a gente não se santificar, se a gente não estivermos entregando diante de Deus os nossos erros, os nossos pecados, pois somos falhos, não somos perfeitos, não somos santos, porque o único santo é o Santo dos Santos. O único santo é aquele que morreu na cruz por nós. Então somos falhos, somos pecadores e temos que fazer as nossas renúncias diariamente. Temos que estar santificando. Temos que estar cada vez mais conhecendo as Escrituras, conhecendo a palavra, nos moldando da maneira que Deus quer. Porque a palavra de Deus vai dizer que somos vasos na mão do oleiro. Somos vasos moldados. Ou seja, tem horas que o vaso vai estar quebrado, vai estar rachado, mas Deus vai estar moldando. Tem hora que o vaso vai estar meio mole, porque o barro, quando está sendo moldado, ele é meio mole para que seja laceado, para que seja moldado corretamente. Então, estamos na mão do oleiro, mas precisamos entregar as nossas pedras. Deus, ele gosta quando declaramos diante dele os nossos erros. Declaramos que há coisas que precisam ser feitas. Deus, ele quer que a gente fale diante dele. Ele quer que a gente assuma qual que é a nossa fragilidade para que ele trate, para que ele transforme, para que ele mude a situação. Como que você quer que Deus cure uma enfermidade se você não coloca diante de Deus a sua enfermidade? Como que você quer que Deus te liberte de um vício se você não coloca diante de Deus o vício? Ou tire pessoas do seu caminho se você não coloca a pessoa diante de Deus, as pessoas? Você precisa colocar a sua pedra. Aí a pergunta para você essa manhã de terça-feira é: qual é a sua pedra que precisa ser colocada? Qual é a sua pedra que precisa ser lançada diante do altar de Deus? Para que Deus faça a libertação, para que Deus faça a mudança. Precisamos colocar diante de Deus, irmãos, as nossas pedras. Precisamos colocar diante de Deus o que precisamos para que Ele faça. Ele sabe de todas as coisas, sim, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe, sim, de todas as coisas, mas Ele gosta quando declaramos diante dEle. Ele gosta quando falamos diante dEle os nossos problemas, as nossas ansiedades, os nossos medos. Então coloque diante de Deus a sua pedra. Assim como eu falei na parte anterior, Lázaro, ele foi ressuscitado, mas primeiro tiraram a pedra. Então coloque a sua pedra diante de Deus para que Ele tire e faça um milagre, e faça a restauração, faça a libertação que você precisa. Coloque diante de Deus e Ele mudará a situação e Ele concluirá o milagre que você precisa. Coloque diante de Deus tudo que necessita nessa manhã de terça-feira e Ele fará o sobrenatural, assim como Ele fez com Lázaro. Porque Lázaro saiu daquela cova. Lázaro foi restaurado, Lázaro foi totalmente mudado aquela história. Porque para muitos Lázaro já estava morto, mas para Jesus foi só uma pedra que foi tirada do caminho dele e ele foi ressuscitado. Tire a sua pedra para que Deus ressuscite os seus planos, os seus sonhos e faça o milagre que você precisa. Amém? Deus abençoe a terça-feira de todos nós. E compartilha e curta o nosso vídeo. Vai inscrevendo cada vez mais e que nossos recados cheguem em muito mais vidas, que é isso que precisamos. Proclamar a palavra do Senhor. Amém? Uma boa terça-feira e Deus abençoe.